Apocalipse 1:7, que fala que eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Amém. Então, na semana passada, irmãos, quando nós estudamos a carta à igreja de Laodiceia, nós aprendemos, através dessa carta de Jesus, a sua igreja, a igreja que marca a igreja dos últimos tempos, né? Nós aprendemos que a mornidão, a apatia espiritual, a indiferença, o comodismo, a letargia espiritual, a autossuficiência, o orgulho, tudo isso nos afastam de Deus e nos levam a ter uma vida espiritualmente como? Miserável. Nos leva a ter uma vida miserável espiritualmente, uma vida de cegueira espiritual e de carência da intimidade com Ele. Contudo, o Senhor nos promete graça a todos que se arrependem e desejam voltar a uma comunhão sincera com Ele. Ele está à porta e bate. Todos que abrirem a porta do coração, Ele vai entrar e cear, né? Nós aprendemos que isso é intimidade, né? Essa é a refeição mais importante do dia, aquela que você faz depois do dia longo de trabalho, que você tem tempo de conversar. Ele quer ter tempo de conversa com a gente. Então pratica a oração, meu irmão. Deus quer te ouvir, né? Deus quer te ouvir. Amém? Então hoje nós vamos dar sequência ao estudo da carta, do livro, né? E hoje é um dia muito especial, porque hoje nós vamos dar uma olhada no céu. Nós vamos ver o que acontece no céu e é lindo. E é lindo, porque é isso que o capítulo 4 nos leva. Ele nos leva até o céu e nos permite ver como que será o céu, né? Então isso é muito bom. Então é como uma olhadela ou uma fotografia, na qual podemos contemplar um pouco da nossa futura glória celestial. Apocalipse capítulo 4, versículos de 1 a 11. Vamos ler? Diz assim: Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse: Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade
Elas existem e foram criadas. Senhor, obrigado, Deus, que o Senhor nos permite, Deus, dar esse olhar, ó Deus, essa manhã no céu, Senhor. Podemos contemplar com os olhos da fé, com aquilo que a Tua palavra nos diz, Senhor. Quão glorioso é, Senhor. Como nós ansiamos esse momento, Senhor, de poder, ó Deus, Te louvar e Te adorar face a face, Senhor. Senhor, nós oramos, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, de falar a cada coração. Desperta-nos, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ser transformados pela Tua palavra, Deus. Queremos, ó Deus, nos render à vontade do Teu Espírito Santo, Senhor. Trabalha em nós. Continua, Senhor, a operar maravilhas em nosso meio. Nós estamos aqui por Ti, Senhor. E queremos, ó Deus, ouvir Tua voz essa hora. Então fala conosco, nos guia, que nesse momento, Senhor, Teu Espírito Santo libere, Deus, palavra, Deus, de exortação, de ensino, de instrução, de sabedoria, de conhecimento, Senhor, de profecia, Senhor. Opera milagre, Senhor. Deus, cura, Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus. Nós não podemos colocar Deus numa caixa. E sabemos que na Tua presença, Senhor, há poder, Deus. Na Tua presença há plenitude de alegria, Senhor. Na Tua presença nós somos completos, Senhor. Então, a Ti a honra, a glória e o louvor, Deus. Reverenciamos o Senhor e a Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, o título dessa mensagem, eu ia colocar um trono no céu, mas eu achei melhor o sabor do céu, porque nessa passagem nós temos nós sentimos um pouquinho do gosto de como que vai ser o céu, né? E então, quando nós lemos essa passagem, né, uma das coisas que precisa ficar gravada no nosso coração é que o céu é um lugar de louvor e adoração, né? O céu é um lugar de adoração, né? É isso que nós vimos quando nós lemos essa passagem. E nós somos como pedras que estão sendo trabalhadas, né? Como as pedras do templo, que elas tinham um lugar em que elas eram cortadas, polidas, preparadas e depois transportadas para o lugar do templo. E elas eram encaixadas uma ao lado da outra de forma perfeita. Assim somos nós nesse mundo. Nós somos como pedras vivas que estão sendo trabalhadas pelo Senhor. Nós estamos sendo polidos, né? Quebrantados, estamos sendo trabalhados por Ele, para que possamos juntos ser um edifício, né? O templo do Senhor, né? A igreja dele, o corpo de Cristo, onde Ele se manifesta. E um dia nós seremos perfeitos, né? Assim como Ele é. Então a terra é o lugar do lapidar, do trabalhar as pedras, né? Mas o lugar onde nós vamos ser perfeitos é o céu, né? E lá vai ser maravilhoso e lindo. É o que nós vemos aqui. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Mas, queridos, esse agora, no momento em que nós estamos sendo trabalhados, é o momento que nós aprendemos a viver para a eternidade, aprendemos a viver para o Senhor, a viver para o céu, né? Apesar das dificuldades, das lutas do dia a dia, da correria do dia a dia, nós estamos indo para o céu, né? Nós estamos sendo trabalhados, somos comprados por um preço muito alto, né? Nós somos do Senhor, nós não pertencemos a nós mesmos. Então, a nossa vida agora, o sentido dela está nos propósitos de Deus e não nos nossos. Então, quando nós entendemos isso, toda a nossa vida passa a ser uma vida de adoração. Vocês estão entendendo? Então, a adoração que nós vemos no céu começa aqui, começa agora. Né? Então aqui é o lugar do treinamento, aqui é o lugar que nós estamos praticando, né? Para o dia da grande apresentação, para o dia que nós vamos estar no céu. Então nós estamos aprendendo a adorar a Deus, aprendendo porque adorar é algo interessante, irmão. Sabe que adorar é atribuir valor, né? Nós aprendemos a reconhecer que o Senhor é digno, a dignidade dele. Então, quando nós adoramos ao Senhor aqui, nós entendemos que toda a nossa vida, tudo que nós fazemos, tudo que temos é para a glória dele. Isso é uma vida de adoração. A vida de adoração, ela não é só cantar. Cantar é bom, né? E deve ser, porque
quando a gente canta, a gente expressa aquilo que está aqui dentro, né? Como é bom, né, adorar a Deus, falar das verdades, né? Que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma. É bom, né? O salmista fala, cabe bem ao povo de Deus louvá-lo, né? Porque quem mais vai louvar a Deus? Se nós não louvarmos, né, o ímpio vai louvar? Não. Né? Se nós não louvarmos, Deus fala que as pedras vão louvar, as pedras vão clamar, mas nós não vamos ceder lugar às pedras, né? Nós queremos reconhecer a grandeza, a bondade, né? a majestade do nosso Senhor, do nosso Deus. Então, nós louvamos, nós cantamos, nós abrimos o nosso coração e deixamos sair tudo que está lá dentro, né? Então, quando a gente canta, na verdade, quando a gente louva com canções, a gente está expressando aquilo que está no nosso coração. Não é né, não é só intelectual, né? É uma parte intelectual porque a gente sabe o que está fazendo, mas a gente está fazendo daquilo que está aqui dentro, né? Então é importante cantar, é importante louvar com cânticos, né? É maravilhoso, é muito bom. Mas nós precisamos de uma vida de adoração, né? Uma vida. Então é do levantar ao deitar, viver para a glória de Deus, né? Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos é para a glória de Deus. Essa é a vida do adorador. Então nós estamos aprendendo a adorar ao Senhor em espírito e em verdade agora, porque entendemos que essa vai ser a nossa eternidade com Ele no céu. Amém? Então é isso. Então o Senhor nos chama, nós fomos criados para adorar a Deus, né? Estamos aprendendo a ser adoradores. Então, é isso que o capítulo 4 e o capítulo 5 falam isso. O capítulo 4 e 5 são, na verdade, uma introdução para os próximos capítulos, né? O livro de Apocalipse ele é dividido, quando Jesus fala com João, nas coisas que você viu, capítulo 1, nas coisas que são presentes, as 7 igrejas, a era da igreja, e as coisas que hão por vir. Do 4 até o 19, até o final, são as coisas que vão vir. E essas coisas vão vir até a volta de Cristo e o seu reinado na terra. Então, é assim que está dividido o livro de Apocalipse. Então, a partir de hoje, nós iniciamos uma nova sessão do livro, porque nós vimos no capítulo 1 as coisas, né, que João viu, Jesus, né, em todo o seu poder e majestade, né, como aquele que tem o poder, é santo, puro e tem o poder de julgar. Nós vimos as 7 igrejas no capítulo 2 e 3, né, que representam todas as igrejas de todas as eras, toda a linha do tempo, e agora as coisas que virão, né, a partir do capítulo 4. E essas coisas que virão, nada melhor, não tem começo melhor do que aqui, o trono de Deus, né? O trono de Deus, porque tudo vai sair do trono de Deus, né? Tudo só existe por causa de Deus, né? Então é um início maravilhoso, tá bom? Então no capítulo 4 nós vamos ver o trono de Deus, nós vamos ver a adoração, né, a Deus. No capítulo 5, só que no capítulo 4 nós adoramos a Deus como Criador. No capítulo 5, nós vamos adorar a Deus como Redentor, né? Então, esses 2 capítulos, eles falam sobre adoração. E aí, então, a partir do trono de Deus, né, nós vamos ver todo o julgamento de Deus ao mundo que rejeitou a salvação de Deus, né? Então, é isso que está por vir após os capítulos 4 e 5. É interessante, irmãos, Bom, vamos começar o versículo, né? Eu só quero ler o versículo 19 do capítulo 1. Ele diz assim, só para vocês entenderem o esboço do livro. Jesus fala para João: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão, né? As que estão por vir. Então, é essa mesma palavra, metateuta, as coisas que virão, que estão por vir, que o Senhor fala para João aqui no capítulo 4 também, tá? Então ele vai mostrar para eles as coisas que estão para acontecer. E é interessante, porque da mesma forma que João aparece agora sendo arrebatado, né, pelo Senhor no céu, assim será com a igreja. A igreja será arrebatada no piscar de olhos e vai se encontrar com o Senhor nos ares, né, ao som da trombeta, né? Então, quando nós olhamos a partir do capítulo 4, nós precisamos ter isso em mente, né?
a era da igreja passou. Nós olhamos agora, a partir do capítulo 4, a igreja com o Senhor no céu. E tanto que do capítulo 4 em diante, você não vê a palavra igreja sendo mencionada. Você vai ver no período da grande tribulação, judeus sendo salvos, gentios sendo salvos, mas não aparece o nome igreja. Só lá no capítulo 22 que vai falar o nome igreja de novo. Ou seja, por quê? Porque a igreja não está mais na terra agora. A igreja está na sua lua de mel com Jesus no céu. E aí, o julgamento de Deus pode descer sobre a terra. Tá? Então, só para situar vocês na linha do tempo, é a partir daí que nós vamos falar agora. Então, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Só para vocês, aqueles que não sabem, né, entenderem, o que vai acontecer depois dos capítulos 4 e 5 são os julgamentos, né, ou a ira de Deus sendo derramada. Então, vai vir um rolo de 7 selos que vai ser aberto, 7 trombetas soarão, 7 sinais aparecerão e 7 taças vão ser derramadas. Tudo isso se refere à ira de Deus num mundo que rejeitou a salvação dele, né? Então, só para situar vocês onde nós estamos aqui. Bom, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas da igreja, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Metateuta, depois da era da igreja. Então, essa visão está conectada, né, como eu falei para vocês, com a divisão do livro. E eu quero que você preste atenção que essa porta, para onde ele foi arrebatado, né, ela tá no céu. Ele chega ao céu. Tá? João agora foi levado ao céu. Diz aqui que ele foi vai falar mais à frente, né? Que ele foi levado e assim como Paulo teve uma experiência, se lembra quando Paulo fala, olha, eu fui ao terceiro céu. Então quando fala em céu aqui, está falando na presença imediata de Deus. Não é esse céu que a gente olha, não é o espaço, mas é a presença de Deus, né? É esse o céu de que está falando aqui, a presença do Senhor. Então essa é a visão que ele vai ter. Não sei quantos de vocês estão familiarizados, mas em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, fala que num piscar de olhos a igreja do Senhor será arrebatada, será tomada à força. A palavra arrebatado significa isso, ser tomado à força. Então num piscar de olhos a igreja do Senhor vai sumir, desaparecer. É claro que o mundo, né, tem essa expectativa de se livrar dos cristãos, porque o cristão é uma pedra, né, no sapato do Satanás, né? Enquanto a igreja está aqui, Satanás não tem a liberdade de agir e fazer com as pessoas o que ele quer. E então a presença da igreja aqui impede, né? Satanás tem que abrir alas onde a igreja chega, né? As portas do Hades não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor tem esse poder, né, dado pelo Senhor de libertar cativos, né? De invadir o inferno, de libertar os cativos. Então, Deus seja louvado por isso, né? Por essa grande comissão que Ele nos dá, por esse poder do Evangelho, né? Por essa grande comissão. Então, mas sem a presença da igreja, Satanás ele vai pintar e bordar, né? Ele vai fazer o que ele quer. Então, o mundo vai pensar assim: o cosmos, né? O universo se encarregou de se livrar daqueles que estavam nos impedindo de fazer, né, tudo o que queremos, né? Então essa vai ser a atitude do mundo. Vai ser uma atitude a princípio, né, de grande festa e alegria, mas depois de grande dor, né, porque eles foram enganados pelo diabo, né? E isso é o que acontece quando nós rejeitamos a verdade, igreja. Toda vez que nós rejeitamos a verdade, só nos resta a mentira, né? Então é uma grande decepção que o mundo passa hoje, né? E assim será, uma grande decepção. Muito bem.
Antes da gente ver o próximo versículo, é importante você lembrar e gravar essa palavra. Trono é a palavra-chave, né? João vai descrever aqui tudo o que acontece a partir do trono, o que ele vê no trono, principalmente, o que ele vê a partir do trono, ao redor do trono, né, em relação ao trono. Então, o trono é a figura central agora, né, de tudo, é o trono. Versículo 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, né? Então ele se viu tomado pelo Espírito, essa mesma palavra, né? Arrebatado, tomado à força, né? E estava no céu. Em 2 Coríntios 12, de 1 a 4, o apóstolo Paulo descreve isso. Só que se você reparar e você ler 2 Coríntios 12, de 1 a 4, Paulo fala o seguinte: o que eu vi lá foi tão maravilhoso que eu não sei descrever. Ele fala que ele não tinha palavras para descrever o que ele viu no céu. Então é algo tão fora da nossa realidade que ele não tinha palavras para descrever. Esse é o céu. Então é interessante quando a gente pensa no céu, né? Porque por mais maravilhoso que seja esse mundo, né, a criação de Deus, nada se compara, né, com o que está por vir, né? Nada se compara com aquilo que nós vamos ter por toda a eternidade. Isso é muito interessante. E então Paulo não tinha palavras para descrever. E o que João faz? Será que João encontra palavras para descrever? Ele dá o seu melhor. Ele faz algumas comparações, né, para que a gente possa entender um pouco. Mas lembra isso: o que João está falando aqui, por mais maravilhoso que seja, é um símbolo, né? Não se compara à realidade. A realidade é 1000 vezes melhor, é muito melhor, tá bom? Então, é isso que ele vai tentar fazer aqui. Ele vai dar o melhor de si para descrever para a gente o que ele está vendo, tá? Então, ele foi arrebatado em espírito e diante de mim, aqui no versículo 2 ainda, ele diz, estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Veja que ele não é específico para falar quem estava sentado, né? Ele vai descrever quem está sentado e a gente vai falar sobre isso. Mas é importante que ele vê um trono. As pessoas, elas querem abolir a ideia de um trono no céu. Sabe por quê? Porque elas não querem prestar contas a ninguém. A partir do momento que você entende, crê que tem um trono no céu, você entende que existe alguém que vai pedir contas da nossa vida, né, e de tudo que nos deu, e as pessoas não querem isso, né? Mas existe um trono no céu, né? E tudo é governado a partir desse trono. Há vários governos na terra, imperadores, reis, né, ditadores, mas na verdade, ninguém manda nada, porque é um trono no céu, né? Esse trono diz realmente quem é soberano, quem tem poder, quem realmente manda, né? Vem desse trono. Então a ideia de um trono, igreja, para nós é fantástico. A ideia de que há um trono no céu, para nós é maravilhoso, porque nós nos rendemos a quem está nesse trono, né? O Deus vivo, né? O Deus Todo-Poderoso. E isso é bom demais, é maravilhoso para nós. Então, João, ele descreve para nós que ele vê um trono no céu e havia alguém assentado nesse trono. Vamos ver o que ele fala sobre a pessoa que está sentada no trono. Versículo 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Então é assim que ele descreve quem estava sentado no trono. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Jaspe é uma pedra preciosa, tipo um diamante, né? Uma aparência transparente, translúcida, branca. E sardônio é uma pedra preciosa avermelhada. Então é isso que ele vê. Ele vê reflexo de luz vindo desse trono. Luz branca e vermelha. Talvez o branco, né, do túmulo vazio,
né, das faixas de linho lá dobradas, talvez vermelho do sangue que foi derramado pelo sacrifício do filho, né? Ele vê essas duas cores saindo do trono. E um arco-íris parecendo uma esmeralda que circuncidava. Então não era um arco-íris, né, na metade, não. Era completo, parecendo uma esmeralda, que é uma outra pedra preciosa esverdeada. Então é isso que ele vê no trono. Essa é a visão que João vê no trono. E isso é impressionante, né? Porque nos lembra disso, nos lembra né, do túmulo vazio, do sangue derramado, nos lembra o arco-íris da promessa de Deus, né, ao homem, que não destruiria a terra com água novamente. Isso foi uma promessa dada a Noé, né? E Deus, ele faz isso lembrando, e ele repete lá em Gênesis, ele fala, é para o homem, é por causa dos animais selvagens, dos animais domésticos e das aves do céu. Interessante, guarda essa informação, e que a gente vai precisar dela ao longo disso. Então, é a promessa. Então, aquele que está no trono, ele é todo poderoso, ele governa todo o universo desse trono, e ele fez uma promessa. E ele vai cumprir a sua palavra. O que é todo poderoso escolhe se restringir à sua própria promessa. E ele não vai destruir a terra, né, com água, com dilúvio novamente, porque ele cumpre a sua promessa. Então é tremendo isso. Então essa é a visão que ele tem ali. É algo importante, né? Na pedra do sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, né? O sumo sacerdote em Israel, ele guardava uma pedra preciosa para cada tribo de Israel, para cada uma das 12 tribos. E a primeira pedra, ela era o jaspe, e a última era o sardônio. Isso significa, representando, né, a tribo de Ruben e a tribo de Benjamim. Ruben era o primogênito, Benjamim, né, o caçula, o último. E aí você para, mas e aí, né? Onde que isso leva, né? O nome Ruben quer dizer eis o filho. E Benjamim, o filho da minha direita. Incrível! De quem está falando isso? De Jesus, né? De Jesus. Ele é o filho, eis o filho. O filho à minha direita, à direita do Pai. É incrível, né? É impressionante. E é isso que ele está descrevendo. Ele está descrevendo exatamente algumas coisas que não é por acaso, que não é aleatória, né? Mas é alguma coisa que o Espírito Santo de Deus está mostrando para ele. Então ele está tendo uma visão guiada pelo Espírito Santo de Deus. Se você quiser as referências para estudar tudo isso, eu posso te passar na Comunhão dos Lares essa semana, tá bom? Está tudo escrito aqui, mas não vai dar tempo de ver tudo. Spurgeon disse o seguinte: ó Filho de Deus, seu Pai Celestial, em sua soberania, tem o direito de fazer com você, seu filho, o que quiser, mas ele nunca permitirá que essa soberania saia dos limites da aliança. Como soberano, ele poderia expulsá-lo, mas prometeu que nunca o fará e nunca o fará. Como soberano, ele poderia deixá-lo perecer, mas disse: não te deixarei, nem te desampararei. Como soberano, ele poderia permitir que você fosse tentado além de suas forças, mas prometeu que nenhuma tentação lhe aconteceria a não ser a que é comum ao homem, e ele fará com que na tentação tenha um meio de escapar. Esse é o Deus do trono. Tremendo, né? O soberano que tem o poder de olhar para nós e esmagar-nos é o Deus de toda graça e amor. É interessante que para muitas pessoas a visão de Deus é de um juiz que está procurando um erro para nos esmagar com o dedo, né? Mas não é essa a visão, né? A visão é de um Deus que é um Pai de amor, né? Que se importa conosco, né? Que quer nos ajudar, que prometeu nunca nos deixar e nunca nos abandonar apesar de nós. Amém? Muito bem. Versículo 4. Ao redor do qual estavam outros, ao redor do qual, bom, ele está falando do trono, certo? Ao redor desse trono estavam outros 24 tronos.
E assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Olha que interessante o que ele vê agora. Então, ao redor daquele trono haviam 24 tronos, né? Em cada trono havia 24 anciãos assentados nesse trono também. E o que são esses 24 anciãos, né? Esses 24 anciãos, eles têm dois significados, né? Os 24 sacerdócios do Antigo Testamento, eram 24 classes de sacerdócio. E 24 significa também 12 tribos e 12 apóstolos, né? Ou seja, o que representa, né, as 12 tribos ou os 12 apóstolos? Representa o povo de Deus. Representa que Deus uniu os judeus que creem nele com os gentios que creem nele e formou o povo dele. Então, ao redor do trono de Deus está todos os que creem em Jesus, né? É isso que significa esses 24 anciãos. Todos os que reconheceram a Jesus como Senhor, como Deus. E isso é poderoso, né? Isso é poderoso. Então, toda a igreja de Cristo está representada nesses 24 tronos. E isso é importante a gente entender, porque a gente vai ver o que eles fazem, né? Daqui a pouco. Mas antes diz aqui que eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Então, o vestido de branco significa dessa pureza, né? Que Jesus nos imputa através do seu sacrifício na cruz. Na cruz, Jesus tomou a nossa culpa e nos deu a sua justiça. Todos os nossos pecados foram pagos na cruz, né? Não é que nós fomos poupados, né, do julgamento de Deus. Não, Deus julgou os nossos pecados também, mas julgou na pessoa de Jesus Cristo. Então, nossos pecados foram julgados, só que foi em Jesus, né? Então, Jesus foi julgado pelos nossos pecados. Então, nós podemos, pela fé, receber a justiça de Deus, né? É isso que a palavra de Deus nos fala. Que nós, né, que aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. É isso que Romanos fala. Então, nós nos tornamos a justiça de Deus. Isso significa ser justificado por Deus, que Deus, como juiz, bateu o martelo e nos declarou sem pecados. Sem pecado algum. É isso que é ser justificado. Então, entendam isso, né? Não é por acaso que nós estamos ao redor do trono. Teve um preço e Jesus pagou por todo esse custo, tá bom? Louvado seja o Senhor, né? Então, nós temos as vestes brancas, que é as vestes da justiça. E essas vestes de justiça também, há muitos versículos que falam dos atos justos dos santos, né? Então, quando nós andamos em santidade, em justiça, né, isso também é refletido nas nossas vestes celestiais. E na cabeça existe coroas de ouro. Essas coroas nós vamos falar mais para frente. Ela é Stéphanos, é uma coroa que não é de realeza, mas é uma coroa de vitória. É aquela coroa que nos Jogos Olímpicos as pessoas ganhavam, é essa coroa aqui. Só que essa é de ouro, né? Ela não vai ser perecível como a outra, né? É uma coroa que vai durar para sempre. Então, louvado seja o Senhor. E logo, logo a gente vai ver o que os 24 anciãos fazem com essas coroas, tá bom? Vamos seguir aqui. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Isso lembra a gente do Monte Sinai, quando Deus deu a lei a Moisés, né? Aquele monte fumegava, todos que encostavam morriam. Mostra uma cena de temor e tremor, né? Então é um trono de onde sai poder, né? Muito poder. E diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo. Você vai ver que ao longo do livro de Apocalipse, enquanto os julgamentos estão caindo na terra, você vai ver relâmpagos, vozes e trovões saindo desse trono ainda. Mas diante desse trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós já falamos sobre isso. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus é sétuplo, né? É o que diz lá
Isaías... Bom, eu tenho anotado aqui Isaías 11:2, tá? Se você quer estudar Isaías 11:2. O Espírito de Deus é certo, o Espírito que dá sabedoria, discernimento e temor do Senhor e tantas outras coisas. Bom, mas o Espírito Santo é representado aqui com 7 lâmpadas de fogo, né, que estão diante do trono, né? E interessante que o próprio João ele explica, né, o que são essas 7 lâmpadas de fogo, essas tochas de fogo. Seguindo, versículo 6 fala: e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal. Então vocês estão imaginando a cena, o trono, né, da onde saem trovões, vozes, relâmpagos, onde João está olhando e está saindo essas luzes, né, de cor de pedras preciosas, com as 7 lâmpadas de fogo diante dele. Ao redor dele 24 tronos com 24 anciãos, representando todo o povo de Deus. E agora ele fala que diante do trono existe algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Então, um mar de vidro, né, claro como cristal. Alguns comentaristas falam que é a aparência, que não é vidro, outros falam não é vidro. Então, de uma forma ou de outra, existe esse mar fino como cristal, que é lindo, né? Deve ser resplandecente, deve brilhar muito. E então isso está diante do trono. E aí diz que lá no centro, versículo 6 ainda, ao redor do trono havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Então presta atenção nisso. Então está ali o trono do Senhor, a igreja ao redor, mas ao redor do trono existe ainda esses 4 seres viventes, que são descritos aqui, cobertos de olhos na frente e atrás. Esses olhos, eles representam sabedoria, discernimento, inteligência, né? A onisciência e onipotência de Deus, esses olhos representam. Esses seres viventes são querubins, né? São anjos que adoram ao Senhor noite e dia, noite e dia, noite e dia, adorando o Senhor, né? Reconhecendo a majestade dEle, a glória dEle. Mas tem muito mais aqui, né? Ele vai falar aqui, olha, no versículo 7, que esses 4 seres viventes, eles têm uma certa aparência. O primeiro se parece com um leão, o segundo com um boi, o terceiro com o rosto de um homem e o quarto com uma águia em voo. E a gente vai falar já sobre isso. Antes eu quero falar com você o que Trapp, o comentarista bíblico, diz. Ele fala que o nosso culto deve ser racional, Romanos 12:1, de modo que possamos dar razão. Deus odeia um sacrifício cego, um culto samaritano, quando os homens adoram sem saber o que nem porquê. João 4:22. É o que Jesus fala à mulher samaritana, né? Então o nosso culto tem que ser racional, né? Esses seres adoram ao Senhor 24 horas, né? Todo o tempo, dia e noite. Eles estão adorando o Senhor. E eles são cheios de olhos. Isso significa que eles são muito inteligentes. Satanás era um desses querubins que adoravam na presença de Deus. E, né, por causa do seu orgulho, ele foi expulso do céu. Versículo 7, então, falando da aparência desses seres viventes. O que significa isso, né? Essa aparência como leão, boi, homem e águia. Existem várias explicações, tá? E eu vou trazer algumas para vocês. Assim como Deus prometeu a Noé, né,
que não destruiria a terra com o dilúvio, mas nessa aliança, né, ele faz uma promessa, né, ao homem, né, e ele fala ali sobre os rebanhos domésticos, né, como os bois, os selvagens, como o leão, né, e as aves do céu, como a águia. Né? Então, há muitos que acreditam que isso se refere, né, à criação de Deus, né, e à promessa de Deus à sua criação. Né? Então, aqui são representantes disso. Há outros que vão além. E faz total sentido que Deus mantenha a sua aliança com a sua criação. Né? Total sentido. Clarke, ele diz o seguinte: há 4 que têm o principado deste mundo, entre as criaturas intelectuais o homem, entre as aves a águia, entre o gado o boi e entre os animais selvagens o leão. Os olhos são inteligência, né? Então esses são os mais inteligentes dentre essas áreas, entre a criação de Deus. Cada um deles tem um reino e uma certa magnificência, e são colocados sob o trono de glória, como em Ezequiel 1:10, para mostrar que nenhuma criatura deve se exaltar neste mundo e que o reino de Deus está acima de tudo. Essas criaturas podem ser consideradas representantes de toda a criação. Então também está muito conectado com a primeira ideia, né? De que toda a criação de Deus está sujeita ao Criador. Né? Então eles se dobram diante daquele que os criou. Faz total sentido para mim também, né? Então vamos analisar mais uma. Outros estudiosos, eles acreditam que esses 4 rostos descritos ilustram um retrato quádruplo de Cristo nos evangelhos. Acho que todos nós já ouvimos isso, né? Mateus escreve para mostrar Jesus aos judeus, que ele é o rei dos judeus, né? Então, para provar que ele é o Messias, né, ele traz várias profecias do Antigo Testamento, né? Então, não há dúvida, né, que Mateus fala de Jesus como rei, né, o leão da tribo de Judá. Então, Mateus representa o leão. Nós já estudamos o Evangelho de Marcos e vimos que o ponto principal de Marcos é Jesus como servo. Vocês lembram muito bem. É isso mesmo. E dentre esses animais, aquele que mais serve, que debulha, que é o boi, né? Então, o boi representa o Evangelho de Marcos. Lucas, já estudamos Lucas. Quem lembra que nós falávamos todo culto quando estudávamos Lucas? Jesus é o Filho do homem. Muito bem. Então, Lucas, ele escreve a humanidade de Jesus, né? Cheio de compaixão. Muito mais do que todos os outros evangelhos. Então, o evangelho de Lucas mostra Jesus como homem. Então, Mateus, leão, Marcos, boi, Lucas, o homem. E João? Como que João escreve o evangelho? Ele enfatiza o que no seu evangelho? Jesus como Deus, né? A divindade, né? E aí vem a águia, né? Então, é interessante também pensar, né, que esses 4 seres viventes expressam, né, no seu semblante Jesus, né, expresso nos evangelhos. Faz total sentido para mim também. E Paul, outro estudioso, diz assim: essas eram as 4 criaturas cujos retratos estavam nos 4 estandartes dos israelitas, quando eles foram organizados em 4 companhias, alocando os homens de 3 tribos em cada companhia. O estandarte de Judá tinha um leão em suas cores, de acordo com a profecia de Jacó sobre essa tribo, Gênesis 49:9. Efraim tinha um boi, Rúben tinha um homem e Dan uma águia. Então está tudo conectado, né? Na verdade, a conclusão que eu chego é que o significado dessas coisas é tão profundo, que eu acho que a gente só vai entender completamente no céu. É onde eu chego, porque é tudo muito profundo, é tudo muito incrível, né? Assim, não, só Deus para colocar uma coisa que faz tanto sentido assim. E João tá vendo essas coisas e depois ele vai registrando essas coisas. Versículo 8.
Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Então esses olhos falam de sabedoria, de conhecimento. E eu acho interessante que ele fala da onipotência, né, e da onisciência de Deus, né, esses olhos. Então tudo isso faz parte da glória celestial, né, da glória que João está presenciando ali. Ainda no versículo 8 diz: dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então o que essas criaturas, esses seres viventes, né, ou esses querubins, eles repetem? Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tudo isso tem a ver com o nome Yahweh, né? Que significa, que fala da eternidade de Deus, aquele que sempre foi, que é e que sempre vai ser, né? Então Yahweh fala da eternidade do nosso Deus. Algumas traduções bíblicas eles chamam Deus de o Eterno, né? O Eterno, porque Yahweh significa exatamente isso. Fala desse ser, né? Que sempre foi, que é e que sempre vai ser, né? Não há nada igual, não há ninguém igual, né? Esse é aquele que ocupa o trono do céu. Então eles reconhecem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. É isso que os 4 seres viventes dizem dia e noite, né? Adorando o Senhor. Johnson diz: em hebraico, a repetição dupla de uma palavra acrescenta ênfase, enquanto a rara repetição tripla designa o superlativo e chama a atenção para a infinita santidade de Deus. Quando ele fala Santo, 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 que não há ninguém tão santo quanto Deus. Esse Deus é o mais santo, né? Ele é eternamente santo, né? Então é uma dimensão infinita quando a palavra de Deus traz essa ênfase tripla. O outro estudioso, Trapp, ele fala que eles não têm descanso, falando dos 4 seres viventes, eles não têm descanso, mas também não têm quietação. O doce contentamento que eles têm em seu trabalho contínuo é mais digno de ser acreditado do que possível de ser discutido. Então, o fato desses seres estarem adorando ao Senhor dia e noite sem cessar, não tem nada de ruim nisso, né? Só de bom, né? Eles reconhecer a glória e o poder do Senhor. Versículo 9: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, ele vai falar no versículo 10 que os 24 anciãos também se prostram e adoram aquele que está no trono e vive para sempre. Então, todo o povo de Deus no céu é motivado a adorar o Senhor com a adoração dos anjos, né? Com a adoração dos querubins, né? E eu estava pensando nisso, e eu estava pensando, toda vez que nós adoramos ao Senhor aqui e declaramos a grandeza e a majestade de Deus e a glória de Deus, nós estamos nos unindo, né, aos seres angelicais no céu, que estão diante do trono do Senhor declarando a mesma coisa, né? Então é um pensamento incrível isso, né? Que Deus, hoje nós já podemos nos unir a esses anjos a adorar ao Senhor. Então, toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, os 24 anciãos também o adoram. Então, um pensamento, né? Quanto hoje nós podemos reconhecer a grandeza e a glória de Deus mais do que os anjos? Porque anjo não foi redimido, né? Anjo não estava numa situação indo para o inferno e foi transformado. Anjo não teve Deus resgatando ele de nenhum lamaçal. Anjo não teve, né, o Senhor mudando a sorte dele, dando misericórdia e compaixão para ele. Nós sim, né? Nós temos uma história, nós temos um testemunho. Nós sabemos onde estávamos e onde o Senhor nos colocou. Quanto mais nós devemos adorar a Deus? Quanto mais nós devemos ser gratos a Deus? Não é verdade, igreja? Muito mais, eu acredito que muito mais. Então, nós temos muito mais motivo para adorá-lo e engrandecê-lo do que os anjos.
Será que cantamos tanto quanto os pássaros? Será que tem as aves para cantar comparadas? Mas que tem as aves para cantar comparadas conosco? Cantamos tanto quanto os anjos, no entanto, eles nunca foram redimidos pelo sangue de Cristo. Aves do céu, vocês me superarão? Anjos, vocês me superarão? Vocês já o fizeram, mas pretendo imitá-los, e dia após dia, noite após noite, derramar minha alma em cânticos sagrados. Muito mais temos nós, amados, para nos prostrar e adorar ao Senhor, né? Hoje, né? Ser gratos a Ele hoje. Versículo 10. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem. A gente já vai ver o que eles falam. Mas vejam que à medida que os 4 seres viventes adoram, dizendo santo, 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 todo o povo de Deus, todos os 24 anciãos também adoram, né? E diz aqui mais, né? Eles lançam as suas coroas diante do trono. Essas coroas, elas dizem respeito aos galardões, às recompensas, né? Essas coroas têm a ver com tudo aquilo que nós ganhamos do Senhor, simplesmente pelo fato de sermos obedientes ao Espírito Santo de Deus, né? Então, conforme nós vamos andando com o Senhor e obedecendo à vontade do Espírito, não é mérito nosso, né? Totalmente do Senhor. O Senhor vai nos dando recompensas, Ele promete recompensa. Se nós somos, né, discípulos fiéis, se seguimos os passos do Senhor e queremos honrar a Deus, Ele promete recompensas para nós. É claro que Paulo fala lá que tem aqueles que vão chegar lá e tudo que fizer viveram para si mesmo e lá nossas obras vão ser provadas pelo fogo. E aí naquele dia vai ser testado e vai sobrar nada. Porque vivemos para nós mesmos, né? Nós não vivemos uma vida de discípulos, de obediência, né, ao Senhor. Contudo, fomos salvos pelo fogo. Mas a alegria de Deus, né? E assim, conforme nós vamos estudando a palavra, a gente entende quão mais precioso é quando nós temos uma vida de obediência ao Senhor, né? Seja em que área for, irmãos, né? Que o Senhor tem recompensas para nós e que essas recompensas aqui estão mostrando muito claro a figura, é que nós devolvemos ela para o Senhor. Então quando o povo de Deus devolve essa coroa para o Senhor, reconhece, eu só tenho por causa do Senhor. Eu só tenho essa coroa pertence na verdade a Ti. Nós adoramos a Deus com as nossas recompensas. Nós vamos adorar a Deus por toda a eternidade com os nossos galardões. Então eu acredito que no céu a gente não vai invejar a coroa um do outro, a gente não vai, né, não vai ter nenhum pecado no céu. Mas nós vamos ter diferentes níveis de adoração, diferentes níveis de intimidade, de proximidade do Senhor, sim. Isso é muito claro na palavra de Deus. Então, quando mostra essa figura dos anciãos devolvendo a coroa, é reconhecendo. Então, tudo aquilo que Deus nos permite ter por uma vida de obediência ao Senhor aqui na terra, nós vamos adorá-lo por toda a eternidade. Então, faz diferença ser obediente hoje? Claro que faz. Vai fazer diferença para toda a eternidade, né? Nós sermos obedientes ao Senhor hoje, nós sermos obedientes à voz do Espírito Santo hoje. Então é importante para nós. As recompensas, os galardões nos servirão para adorar o Senhor por toda a eternidade. Eles lançam as suas coroas diante do trono. E aí no versículo 11 nós vamos ver o que eles dizem, né? Mas eu quero ler rapidamente o que Spurgeon fala em relação a isso. Ele diz assim, olha, nosso texto diz que todos eles lançaram suas coroas diante do trono. Não há opiniões divididas no céu, não há seitas e partidos, não há cismas lá. Todos estão em perfeita harmonia e doce acordo. O que um faz, todos fazem. Eles lançam suas coroas sem exceção diante do trono. Vamos começar a praticar essa unanimidade aqui. Como cristãos, vamos nos livrar de tudo que nos separa uns dos outros ou nos separa de nosso Senhor. Não leio que houve um único ancião que invejasse a coroa do seu irmão.
e dissesse: ah, quem me dera ser como ele e ter a sua coroa. Não leio em nenhum deles que tenha começado a criticar a coroa do irmão e tenha dito: ah, as joias dele podem ser brilhantes, mas as minhas têm um tom peculiar e são de maior excelência. Não leio nada de discórdia. Todos eles foram unânimes em lançar suas coroas aos pés de Jesus. Todos foram unânimes em glorificar a Deus. Versículo 11, o que eles dizem? Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então eles adoram o Senhor pela sua criação, pelo seu poder em criar todas as coisas, né? Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Há outras traduções que falam aqui, por tua vontade elas existem e foram criadas, tá? Para teu prazer. Para teu prazer elas existem e foram criadas. Você foi criado para o prazer de Deus. Deus tem prazer na sua vida. Deus nos criou para a glória dele, para adorá-lo, né? Porque ele tem grande prazer em nossas vidas. Então, se nós realmente entendemos isso, a nossa vida vai ser de total adoração, né? Cada vez mais. Quanto mais isso for claro para nós, irmãos, quanto mais isso entrar no nosso coração, maior vai ser a nossa disposição em viver para a glória de Deus, em viver uma vida de adorador, sabe? De espírito em verdade, né? Amém? Amém. O poder de Deus exercido na criação e a administração do mundo é mencionado 2 vezes aqui, como algo que nunca pode ser suficientemente admirado e adorado. Se louva a Deus pelo que Ele criou, eu louvo a Deus pelo que Ele criou. Né? Ele criou a sua vida, né? Ele criou tudo que está à nossa volta, toda a natureza. E olha, irmãos, um pensamento, assim, o homem, a primícia da criação de Deus, subjugou toda a criação de Deus entregando para Satanás. Quando o homem pecou, né, quando o homem deu as costas para Deus, ele entregou nas mãos de Satanás toda a criação. Porque o homem foi feito como a primícia da criação de Deus. E o homem deu as costas para Deus. Deus deu ao homem o direito de reinar sobre toda a criação. E o homem entregou nas mãos de Satanás esse direito. Mas Jesus reconquistou, né? Jesus reconquistou esse direito. Então hoje, toda a natureza, toda a criação geme com gemidos inexprimíveis, esperando o dia da libertação. Porque hoje, a presença do pecado no mundo faz a natureza gemer, né? Mas há uma promessa, irmãos, de que um dia essa mesma natureza vai ser liberta, né? E a própria natureza aguarda com grande expectativa esse dia, né? Se a natureza, se toda a criação de Deus aguarda com expectativa o momento da grande libertação, que é a volta do Senhor, quanto mais nós, a primícia da criação, não é? Nós aguardamos esse momento, né? Então, queridos, tudo aqui é tudo maior do que a gente entende, sabe? Eu não sei se você consegue perceber, tudo aqui é muito mais profundo do que a gente lê. Eu oro que todos nós tenhamos assim um desejo de, Senhor, me revela mais, sabe? Senhor, me revela mais, porque é muita coisa, é muita grandeza, é muito profundo, né? É muito glorioso tudo isso. E que você tenha momentos maravilhosos aos pés do Senhor, sabe? Faz diferença, irmãos. Deus, Ele nos criou para ter intimidade, Ele espera ouvir-nos, Ele espera comunhão, Ele espera que a gente fale com Ele, que a gente lance aos pés dEle toda a ansiedade, porque Ele está cuidando de nós, né? E eu quero terminar com algumas outras coisas. Há um trono no céu que ninguém pode ocupar a não ser você. E há uma coroa no céu que nenhuma outra cabeça pode usar a não ser a sua. E há uma parte na canção eterna que nenhuma voz pode alcançar a não ser a sua. E há uma glória a Deus que faltaria se você não viesse para prestá-la. E há uma parte da infinita majestade e glória que nunca será refletida a não ser que você estivesse lá para refleti-la. Você crê nisso? Eu creio nisso. Deus nos fez para Ele. Deus te criou para Ele. Você é do Senhor, né? Você é do Senhor. Você é a igreja dEle, criado para a glória dEle. Você não deve viver para você mesmo.
Se você e eu entrássemos em alguma grande catedral onde estivesse cantando e pedíssemos para cantar no coro, eles perguntariam se já havíamos aprendido a melodia e não nos deixariam participar, a menos que o fizéssemos. Tampouco poderemos esperar que vozes não treinadas sejam admitidas nos coros superiores. Agora, queridos irmãos e irmãs, vocês já aprenderam a lançar suas coroas aos pés do Salvador? Irmãos, se nós não aprendemos a lançar diante dele hoje, nós não vamos fazer no céu. Se nós não aprendemos a lançar diante do Senhor nosso coração, as nossas ansiedades, os nossos louvores, a nossa vida, nós não vamos fazer no céu. Esse é o momento, essa é a hora, né? Esse é o momento da lapidação, da preparação, do treinamento para a eternidade, queridos. Essa é a realidade. Queridos, vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque, como igreja do Senhor, hoje nós podemos reconhecer o Senhor como Deus das nossas vidas, o nosso Criador, aquele, Senhor, que nos formou para a Tua glória, Deus, aquele que nos ama com amor eterno, que por causa da Tua benignidade o Senhor nos atraiu a Ti, a Tua graça nos alcançou, e a Tua graça, ela não foi barata, Senhor. Aquilo que é graça para nós hoje custou um preço muito alto para o Senhor. Custou o Teu sangue vertido naquela cruz no Calvário. Senhor, nós queremos dizer que somos gratos, Senhor. Que Te amamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. E, Senhor, eu clamo a Ti junto com o Teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a desfrutar mais do trono da graça, Senhor. Porque esse trono que João viu é um trono, Deus, é um trono de poder, é um trono, Senhor, de julgamento, é um trono que vai sair o julgamento, né, a ira por esse mundo. Mas, Senhor, nós temos um trono, Bema, Deus, onde recebemos as recompensas do Senhor. Nós temos um trono no céu, diferenciado, Senhor. E, Deus, eu oro, Deus, Te agradecendo, Senhor, por receber a Tua graça, por conhecer Jesus, mais ainda por ser conhecido por Jesus, porque naquele dia muitos dirão, no Teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios, e o Senhor dirá, afasta de mim porque eu não vos conheço. Senhor, então mais importante do que Te conhecer é ser conhecido por Ti, e nós temos sido, Senhor, nós somos conhecidos pelo Senhor, o Senhor nos ama. Deus, eu oro que se há alguém no nosso meio que não nasceu de novo, que nasça de novo essa manhã, Senhor. Que não perca a oportunidade, Senhor, de reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos criou para a Tua glória. Que a nossa vida só tem sentido se for para Ti, Senhor. Nós não seremos felizes vivendo para nós mesmos, Senhor. Então eu oro, Pai, que haja salvação, Deus, que haja cura, libertação e transformação essa manhã no nosso meio. E eu clamo a Ti, Senhor, que todos nós que já Te conhecemos, Senhor, possamos sair daqui Te amando mais, Senhor. Possamos sair daqui com Deus, com essa glória celestial no coração, Senhor. Na nossa cabeça, Senhor, impactados, ó Deus, por aquilo que nos aguarda, Senhor. Eu oro, Deus, que o Senhor revele mais e mais o Senhor a nós. E, Senhor, queremos olhar para Ti, Jesus, né, como aquele que foi exaltado acima de todas as coisas, Senhor. Aquele diante do qual toda língua vai confessar que é Senhor. Aquele, Senhor, que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Senhor, obrigado porque podemos fazer isso hoje, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque nós podemos nos unir ao coro celestial, Deus. Os anjos, querubim, serafim, Senhor, e dizer ao Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que sempre será, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.